a gente observar essas formas diferentes como Cristo ele atua, né? Os três cargos importantes que existiam entre o povo de Israel, e são três cargos importantes, três ofícios importantes que o nosso Senhor, ele também exerceu aqui na terra, né? Ele exerce ainda hoje esses ofícios, né? Então, quais são esses três ofícios? Olha lá, ainda em negrito lá em cima, o ofício de Cristo como profeta, o ofício de Cristo como sacerdote e o ofício de Cristo como rei. Vamos para a leitura lá. Os três cargos mais importantes que poderiam existir para o povo de Israel eram o profeta, o sacerdote e o rei. De fato, irmãos, a nação de Israel, o profeta, o sacerdote, o rei, eles eram, de fato, os ofícios mais importantes, né? Se a gente pensar que, por exemplo, o primeiro grande líder da nação de Israel, é claro que teve o tempo patriarcal, então vamos voltar lá atrás, né? No tempo patriarcal, o patriarca era o representante ali, correto? Nós temos o Abraão, o Isaac, o Jacó, e nesse tempo era uma questão mais familiar, no sentido que o indivíduo, no caso o Abraão, ele era o profeta, o sacerdote, o líder da sua família, correto? Isso no caso do Abraão. O Abraão ainda teve um privilégio de ser chamado profeta, né? Ele teve esse privilégio de ser chamado profeta pelo próprio Deus. Aliás, o Abraão é o primeiro homem da Bíblia que Deus chama de profeta, né? E, assim, verbalmente. Depois, ele era um sacerdote do lar, era ele que ia lá, oferecia os sacrifícios, né? Então, tinha o altar, o Abraão, onde ele ia, seja lá entre Ai e Betel, Siquém, depois ele vai lá para Hebron, de Hebron ele vai para Berseba, volta para Hebron, né? Então, o altar fazer o sacrifício no altar era uma prática que ele nunca deixou, que ele nunca abandonou e passou para os seus filhos, correto? E no caso também, nós temos assim o Isaac, né? O Isaac, ele era o homem de Deus ali, ele era o profeta, ele era o sacerdote, ele era o rei, pelos mesmos motivos, né, que o Abraão, e inclusive o Jacó, com todo aquele problema, uma pessoa extremamente problemática, que era o Jacó, mas de todos os patriarcas, ele era realmente aquele que teve mais dificuldade para se encontrar com Deus, a ponto de ter aquela luta, aquela batalha lá no Val do Jaboque, né, que nós conhecemos bem, mas ele também foi um profeta. Era ele, meus irmãos, o homem, né, que Deus usou para falar a sua palavra. Ele é um profeta e dos grandes ainda, né? Por que eu digo que o Jacó era um profeta dos grandes? Porque lá no capítulo 49, antes dele morrer, cada palavra que ele fala a respeito dos filhos dele ali, ele faz aquela profecia, né, sobre Judá. Olha, o cetro estará sempre com a tribo de Judá. Faz a sua profecia para Rubem, né, que o Rubem, tanto ele, né, quanto assim Simeão, Levi, por ter praticado alguma coisa que não deveria ter praticado, eles sofrem uma pena profética, e essas penas proféticas, de fato, acontecem na vida dessas tribos. Então, você tem ali todos os 12 filhos de Jacó, né? No caso aqui, o José não aparece, né? Mas tem o Efraim, tem o Manassés. Você vê a profecia que é mencionada por Jacó, ela se cumpre cabalmente. E ele era o líder, né? Ele era o líder. Ele era tão líder ao ponto dele olhar para o faraó e dizer, ó, Deus te abençoe, viu? E a Bíblia fala para nós que o maior abençoa o menor. Então, irmãos, olha, no tempo dos patriarcas funcionava de um jeito, né?
esses ofícios de profeta, sacerdote, rei. Só que aí vem o tempo de Moisés. Passa aquele período que a nação ela se forma lá no Egito e surge aquele período que começa com Moisés. E Moisés é, de fato, um grande profeta, certo? Veja só, o homem que traz a palavra de Deus para o povo. O que é um profeta? É o homem que traz a palavra de Deus para o povo. E ele, como grande profeta de Israel, então ele trouxe para nós o livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Só para citar aí esses 5 livros da Bíblia que ele faz, tem o Salmo 90, que também é dele. Dizem que foi ele que escreveu o livro de Jó, isso nós não podemos afirmar, tá? Mas você veja só, que são muitos os detalhes, né? São muitas coisas que fazem de Moisés o grande profeta, o homem que trazia a palavra de Deus para o povo. E aí você tem um sacerdote. Nas tribos, você tem ali, quando Moisés começa a atuar, Deus, então, ele fala, olha, eu quero que você separe Araão e os seus filhos para que ministrem o sacerdote perante a minha face. Então, acontece uma coisa diferente daquela do tempo patriarcal. No tempo patriarcal, o Abraão, o Isaac e o Jacó, eles tinham, né, em algum momento, alguns desses ofícios. E eles não eram chamados de rei, correto? Mas eles eram, meus irmãos, os líderes, correto? Então, profeta eram, sacerdotes também. Já no caso, quando o Moisés veio, ele era o profeta, depois nós temos os sacerdotes, né, que é Araão e os seus filhos. A tribo de Levi, ela é separada para o exercício do sacerdócio, né? E nós temos a figura de um líder. No caso aqui, Moisés foi um líder, depois de Moisés, Josué, né? Mas eles não foram rei. Um rei só foi aparecer mesmo, o primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Para ver como essas figuras, elas acompanham o povo de Deus, o povo de Israel, e também a nós, né? Nós também somos o povo de Deus. Essas 3 figuras de profeta, sacerdote e rei, elas permeiam toda a história do Velho Testamento, elas se encaixam em Jesus Cristo no Novo Testamento e elas vêm para nós, né, como bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Agora, o profeta falava as palavras de Deus ao povo. O sacerdote, né, ele falava ou oferecia sacrifícios, né, orações e louvores a Deus em favor do povo. E o rei governava o povo como representante de Deus. Então, veja bem, né, esses 3 ofícios. Então, o profeta era o homem que Deus falava para ele falar para o povo. O sacerdote é aquele homem que o povo falava para ele falar com Deus. É o inverso do profeta. Então, o exercício do sacerdote é o inverso, é o contrário do profeta. A palavra de Deus vem lá, do próprio Deus para o profeta, e o profeta transmite para o povo. Agora, o povo chega até no sacerdote, confessa os seus pecados, as suas culpas, e ele, então, ele é o intermediário ali para levar aquele sacrifício até Deus, né? Então, no caso do profeta, é de cima para baixo, no caso do sacerdote, é de baixo para cima. E agora, o rei, né? O rei era o representante, né? O representante, como está escrito aí, governava o povo como representante de Deus. E esses 3 ofícios prefiguravam a própria obra de Cristo de várias maneiras. Como tudo na Bíblia tem que falar de Jesus, tem que lembrar de Jesus, esses 3 ofícios, eles cumprem esse propósito, né? Prefigurar a própria obra de Cristo, ou seja, antecipar, né? Então, antecipava o que Cristo exerceria para nós, sobre nós. Então, Cristo preenche esses 3 ofícios dos seguintes modos. Como profeta, ele revela Deus a nós
e transmite-nos a palavra de Deus. Como sacerdote, ele tanto oferece a Deus um sacrifício em nosso favor, quanto ele mesmo é o sacrifício oferecido e como rei governa a igreja e o próprio universo. Então você percebe aí que todos esses ofícios, eles não somente eles se cumprem em Cristo Jesus, né? E Jesus, ele cumpre esses ofícios, né? Muito bem, pode mudar, o Daniel, pode mudar. Cristo como profeta, nosso profeta Jesus, né? Então, os profetas do Antigo Testamento, eles transmitiam a palavra de Deus ao povo. Moisés, como profeta, escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, e depois dele vieram outros que falaram e escreveram a palavra de Deus. Mas o próprio Moisés profetizou que um dia viria outro profeta como ele. Então, irmãos, os profetas do Velho Testamento. Eu disse para vocês, qual é o primeiro homem na Bíblia a ser chamado de profeta? Bom, o primeiro homem na Bíblia, chamado pelo próprio Deus de profeta, é o Abraão, né? Você vai encontrar essa palavra lá no capítulo 20 do livro de Gênesis. Não quer dizer que ele foi o primeiro profeta da Bíblia, é o primeiro a levar esse título ali do próprio Deus. O primeiro profeta que a gente vê que tem na Bíblia, meus irmãos, é justamente o Enoque, né? Quando ele profetizava a vinda de Jesus Cristo com miríades e miríades de seus anjos. Então, você tem uma profecia dele no Novo Testamento. Ele era um pregador, ele era um pregoeiro da justiça. Depois você tem a figura, né, de Noé. Noé também, né, ele faz uma profecia. O pai de Noé também fez uma profecia de que a própria pessoa de Noé, ele seria realmente uma pessoa diferente. Então você vê aí, há muitos profetas, correto? Agora, o maior de todos eles é o Moisés. O Moisés ele se levanta como esse profeta. É aquele homem que aparece lá no meio do povo, né? E falou: olha, Deus falou comigo. Deus mandou eu vir aqui para libertar vocês, né? Ele vai libertar vocês, vai tirar vocês dessa escravidão. Ou seja, ele está trazendo uma palavra de Deus para o povo. E o profeta faz isso. Ele traz uma palavra de Deus para o povo. Então, Moisés, por 40 anos da sua vida, ele começou esse ministério quando ele tinha 80 anos, ele morreu com 120 anos, então ele exerceu o ministério profético dele por 40 anos, falando mesmo a palavra de Deus. E, como está dizendo aqui, ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Então, o fato dele ter escrito uma palavra e Deus, meus irmãos, inspirar ele para dizer aquela palavra, homens santos de Deus, né, eles escreveram. Então, esse ato de escrever é um ato de profecia, né? O profeta realmente, como está aí, ele transmitia a palavra de Deus para o povo. Agora, o Moisés, como grande profeta que foi, né, ele fez uma profecia em Deuteronômio, vou ler aqui com vocês, né, Deuteronômio, capítulo 15, e versículo 18, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 18, e versículo 15. Vamos aqui. Diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele vocês ouvirão. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eu lhes levantarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca.
e ele falará tudo que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as palavras, as minhas palavras, e ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Olha só, meus irmãos, isso aqui é o Moisés dizendo: olha, Deus vai levantar um profeta, né? E esse profeta vai falar tudo o que Deus tem ordenado. Esse profeta é Jesus. E vamos continuar aqui na nossa folha, né? Em algumas ocasiões, o Senhor Jesus, ele foi reconhecido como profeta, mas não na mesma medida que Moisés. Várias opiniões, né? Elas circulavam a respeito de Jesus, que incluía uma das opiniões das pessoas sobre Jesus, no tempo que ele viveu aqui neste mundo, é que Jesus era um dos profetas. Olha só que interessante. Mateus, capítulo 16, e versículo 14. Olha aqui, Mateus, capítulo 16, e versículo 14. Diz assim: então disseram, né, uns, João, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Jesus ele foi confundido, né, com Elias, com Jeremias, com João Batista. Ele foi confundido com esse profeta, a ponto deles dizer assim: ó, o pessoal está falando aí que o senhor é um dos profetas, né? Como se um dos profetas tivesse ressuscitado. Ao ressuscitar a filha da viúva de Naim, as pessoas disseram: olha, tem um grande profeta aqui no nosso meio, né? Quando ele fez a ressurreição do filho da viúva de Naim, parando aquele féretro, né? E colocando a mão no esquife, o menino, então, Jesus trouxe vida àquele menino novamente, e aquele ato milagroso fez com que eles dissessem: ah, um grande profeta se levantou aqui em Israel. A samaritana, quando ela estava falando com Jesus, né, e Jesus fez uma pergunta para ela: vai, vai buscar o seu marido. E ela disse: ah, eu não tenho marido, né? Jesus disse: é verdade, você não tem marido, né? Você já teve 5, e esse que você está não é o seu marido. Veja só, Jesus ele entrou na intimidade daquela mulher, né? Na vida daquela mulher, e revelou para ela o que realmente ela estava fazendo. Só um profeta podia fazer isso aí. Por isso ela olhou e disse: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. É. A samaritana percebeu que ele era profeta por isso, porque ela teve a vida dela revelada pelo Senhor Jesus. O cego de nascença, a mesma coisa, no capítulo 9, né? Perguntaram para ele: o que você acha que ele é? Ele falou assim: ó, eu acho que ele é um profeta, né? Então, ele fala de Jesus como se fosse um profeta. Agora, veja só, em todos os casos, o termo profeta tem um sentido genérico, não é um sentido específico, como ele é usado para Moisés. Moisés, o profeta, né? Não, pode pular, meu filho, né? Aí você tem aqui Cristo como profeta, né? Contudo, havia uma expectativa no povo de Israel de que viria um profeta que seria semelhante a Moisés. Por exemplo, após multiplicar os pães, alguns exclamaram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir a nós. Então, quando Jesus, lá no livro de João, no capítulo 6, ele multiplica os pães, aquele milagre, ele foi um milagre assim, tão sensacional, tão maravilhoso, tão inexplicável, que as pessoas comendo daquele pão, sabendo que não tinha nada, de repente o pão multiplicou, e ainda sobrou pão para o outro dia, eles chegaram nessa conclusão. Eles disseram assim: olha, quer saber? Esse homem aí é o profeta que havia de vir, que Moisés anunciou lá em Deuteronômio, capítulo 18, hein? Esse homem é esse profeta anunciado por Moisés.
Agora, meus irmãos, Pedro também identifica Cristo como profeta, né, predito por Moisés, quando ele prega lá para os judeus, no capítulo 3, para as autoridades religiosas, né? Então, de fato, Jesus, ele é o profeta que Moisés havia predito. Então, qual é o profeta que Moisés, o profeta que Moisés previu que viria, aquele que Deus revelou no seu coração para que ele anunciasse de forma prévia para o povo de Israel, para que o povo de Israel tivesse o anseio, o desejo de ficar aguardando esse profeta. Esse profeta, ele é Jesus. Agora, uma pergunta, né? Por que então as epístolas não chamam Jesus de profeta? Bem, em primeiro lugar, porque ele é aquele sobre quem os profetas disseram. Os profetas falavam dele. Jesus usou essa consideração para abrir os olhos dos discípulos de Maús, né? Olha, veja o que os profetas têm dito aqui, né? Os profetas do Antigo Testamento apontavam para Jesus. E os apóstolos no Novo Testamento examinavam o que Cristo fez no passado e interpretavam sua vida em benefício da igreja. Então, meus irmãos, um dos motivos que o Novo Testamento não fica chamando Jesus de profeta é realmente, meus irmãos, para não fazer uma confusão, né, na mente. E, em segundo lugar, como está posto aqui, para não pôr Jesus no mesmo nível dos profetas, como se ele fosse apenas um profeta. Jesus não era meramente um mensageiro da revelação de Deus, como é chamado lá pelos muçulmanos, o Maomé, né? Mas ele mesmo era a fonte de toda a revelação. Olha a diferença. Os profetas do Velho Testamento, eles precisavam receber a palavra da fonte e transmitir para o ser humano, para as pessoas, as quais Deus enviou aquele profeta para eles pregar, né? É por isso, meus irmãos, que Jesus não falava como os profetas falavam. Os profetas, eles iam começar uma profecia, e dizia, peso do Senhor, né? Palavras do Senhor que disse através do profeta, né? Ou, assim diz o Senhor. Quantas vezes você já leu no Velho Testamento, meu irmão, essa frase, assim diz o Senhor? Quantas vezes você já leu? Por quê? Porque aquele profeta está dizendo que Deus disse alguma coisa. Agora, você não vê isso em Jesus. Jesus, ele olha, né, em algumas ocasiões, ele fala, eu, porém, vos digo. Mas calma lá, com que autoridade? Né, é o que ficava na cabeça dos judeus, com que autoridade ele está dizendo, eu, porém, vos digo? Com a autoridade do profeta Deus, do profeta maior, do profeta, meus irmãos, que era não somente aquele mencionado por Moisés, né? Mas aquele profeta aguardado para nos falar tudo que o Senhor mandou que ele falasse. Então é muito importante lembrar disso, tá? Jesus não precisava dizer, assim diz o Senhor. Jesus apenas dizia, eu, porém, vos digo, né? Ele era um profeta com autoridade vinda dele próprio. Ele não precisava da autoridade de Deus para profetizar, porque as suas próprias palavras já eram profecias divinas por ele ser Deus, por ele ser plenamente Deus. Então, as suas palavras já eram as palavras de Deus. Vamos pular agora, né? Nós já falamos sobre o profeta. Agora eu gostaria de falar para vocês dessa outra figura maravilhosa, que é o sacerdote. Agora vejam só. Por quê? Desculpa, irmãos, né? Vejam só que interessante. Como é antiga essa figura sacerdotal, né? Já pararam para pensar nessa figura sacerdotal, que tem desde o tempo de Adão, né?
Caim tentando ser um sacerdote, o Abel sendo um sacerdote fiel ali, fazendo o sacrifício para Deus. E aí os nossos patriarcas, Noé, né? Primeira coisa que o Noé faz quando ele sai da arca é fazer um altar, fazer um sacrifício, ser o sacerdote da sua família ali perante Deus. Até que chegou o Araão, meus irmãos. Essa figura do sacerdote no Velho Testamento, estava falando aqui para a igreja, a diferença do Moisés para o Araão. Moisés ele foi chamado de uma forma muito especial. Deus tirou ele lá de Midian e trouxe ele lá para o Egito. E quando Deus fez isso, meus irmãos, ele recebeu uma quantidade do Espírito, né? E depois foi repartido por 70 pessoas. Havia nele, Deus colocou nele um espírito de liderança, um espírito de liderança capaz de tirar o povo da escravidão e levar aquele povo da escravidão até onde? Até, meus irmãos, a beira de Canaã. Ele foi um líder, assim, um grande líder, um líder magistral, né? Além de profeta, foi um grande líder. Agora, quando Moisés morreu, o seu ofício acabou. O ofício de Moisés acabou com ele. Os filhos dele não tomaram a posição dele. Ele foi um grande líder, mas os seus filhos, né, os gersonitas, né, eles não foram líderes. Tanto é que quando Moisés ele morre, o que Deus faz? Deus mesmo levanta o Josué e fala para o Moisés apresentar Josué como novo líder. Então, não foi uma coisa hereditária. Agora, pense como muda a figura do sacerdote. O Araão, ele é escolhido por Deus, ele é ungido por Deus, ungido de azeite e sangue, sangue do cordeiro. E Deus pede coisas para o Araão, ele não pede para Moisés. A forma com que o Araão tem que se apresentar diante de Deus. Aquela figura santa, né? E santa, meus irmãos, como figura, mas que atrás daquela roupa era um homem comum, como eu sou, como vocês são, né? Uma pessoa comum. Então, meus irmãos, Deus pede algumas coisas interessantes dele lá. A gente estava fazendo alguns estudos aqui, né, sobre essa questão, a figura do sacerdote. Eu, assim, sinceramente, eu acho muito linda aquela figura do sacerdote. A forma como ele representa Jesus, né? Seja na sua roupa, seja nas suas ações, nas suas atividades, de poder ir lá e poder fazer um sacrifício, de poder orar para que aquelas pessoas se sintam perdoadas, de poder interceder ali diante de Deus. Olha que figura maravilhosa que é a figura do sacerdote. Agora, o Araão, quando ele morreu, a família dele continuou no sacerdócio. É por isso que o ministério de Araão foi muito mais duradouro do que de Moisés, ainda que ele morreu primeiro que Moisés. Então ele saiu, ficou seus filhos, Nadab e Abiú, aí Deus matou Nadab, matou Abiú, né? Então o Eleazar e o outro ficaram no seu lugar, e daí depois deles os outros, né? Até que chegou no tempo de Jesus. E no tempo de Jesus, meus irmãos, o pai de João Batista era um sacerdote. Descendente de quem? Descendente de Araão. E aí, quando Jesus foi sacrificado, estava lá o Anás e o Caifás, né? Também descendentes de Araão. Um sacerdote que permaneceu até a morte de Jesus, quando o véu foi rasgado. Então, essa figura é uma figura maravilhosa. Quando o sacerdote ele se apresentava com toda aquela pompa, aquela roupa sacerdotal, aquelas figuras maravilhosas, né, daquelas pedras, a brancura da sua veste, representando a santidade, a pureza de Jesus, o azul representando a divindade de Jesus, o homem que veio do céu, né?
aquela sobrepele, né, assim, o éfode, com seus com os seus quatro cores, né, quadricular e quadricolor, né? Então, com o azul, com o branco, com a cor real de rei, né? E também o carmesim com sangue. Veja só quanta figura perfeita, né? Até na roupa, aquele sacerdote representava Jesus, com as pedras aqui, carregando aquelas pedras, duas pedras, cada pedra tinha 6 tribos aqui mencionadas, para dizer que Jesus nos carrega nos ombros. Peitoral, né? O nome das 12 tribos de Israel em pedras valiosíssimas, para mostrar que nós temos valor para Deus, que o Israel tem valor para Deus, que Deus ama, por isso que está no peito. Veja, meus irmãos, que figura maravilhosa esse sacerdote. E ele só era uma figura tão maravilhosa porque Cristo é maravilhoso. Se você tirar Cristo daquela roupa do sacerdote, não fica nada, não sobra nada. Para que aquelas pedras? Para que aqueles nomes lá dentro daquelas pedras valiosas? Para que aquele turbante? Para que, meus irmãos, aquela né, lâmina escrito santidade ao Senhor? Para que tudo isso? Se não tem Cristo na figura do sacerdote, ele não passa, meus irmãos, de, sabe, de um homem vestido aí para um carnaval, para alguma coisa desse tipo. Mas aí você coloca Cristo, e a figura do sacerdote se torna a figura mais linda que nós temos nas Escrituras. Não tem uma figura tão linda nas Escrituras como do sacerdote vestido nas suas vestes sacerdotais. A ponto de Deus dizer, olha, quem vai fazer essa roupa é uma pessoa muito especial também. Por isso, irmãos, vamos ler aqui, né, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram designados por Deus para oferecer sacrifícios. Eles também ofereciam orações, louvores a Deus em favor do povo. E ao agir assim, eles santificavam as pessoas, ou tornavam-nas aceitáveis na presença de Deus, se bem que de forma limitada durante o período do Antigo Testamento. Então, as pessoas chegavam com seus pecados na porta do arraial, e a porta estava aberta, então eles podiam entrar, chegar na presença do sacerdote e dizer: eu pequei. E aí o sacerdote, então, faria substituição dos seus pecados. E ali, então, ele estaria fazendo um sacrifício para expiação dos pecados daquele pecador. E com aquele ato, ele levava a palavra do pecador até Deus. Pecador dizendo a Deus: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor. E aí, então, meus irmãos, sobre a oração, aquela pessoa saía aliviada dos seus pecados, daquele arraial, ali do tabernáculo. Então, no Novo Testamento, Jesus ele tornou-se o nosso grande sumo sacerdote. E este tema é o tema desenvolvido na carta de Hebreus, né? O autor de Hebreus, a grande preocupação do autor de Hebreus é revelar que Jesus é essa figura maravilhosa predita no Velho Testamento. E essa figura, meus irmãos, já percebeu quantos capítulos, né? Quando você lê o livro de Hebreus, quando o autor de Hebreus fala de Moisés, depois como Jesus é tão superior, e depois como Jesus é tão superior ao sacerdócio de Arão, né? Então, esse tema do sacerdócio de Cristo, ele é desenvolvido de forma magistral, né? Lá no livro de Hebreus. Então, Jesus, como sacerdote, ele ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado. Não foi uma oferta de sangue de animais, em vez disso, ele ofereceu-se a si mesmo como
o sacrifício perfeito. Esse sacrifício foi definitivo, foi completo, e jamais precisa ser repetido, tema frequentemente enfatizado no livro de Hebreus, porque todo dia tinha derramamento de sangue no arraial, todo dia o sacerdote já tinha que começar o dia sacrificando pelos seus próprios pecados, e terminando o dia sacrificando pelos seus próprios pecados. E aí chegavam as pessoas com seus animais para sacrificar por seus pecados também. Olha que trabalho. Então, aqui está dizendo, meus irmãos, que Jesus, né, o sacrifício dele, que é perfeito, que ele ofereceu para Deus, não foi com sangue de animais, não, ele ofereceu a si mesmo. Então, quando Deus pedia um cordeiro, ele falou assim: olha, eu quero um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula. E aí, por isso, quando ia ter um sacrifício, as pessoas levavam um cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, até a presença do sacerdote. E quando Jesus ele vem, ele se oferece como essa oferta. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Se Jesus tem uma mancha que seja, um pecado que seja, aquela cruz ela não teria valor. Aquela cruz só teve valor por quê? Porque primeiro Deus aceitou aquela oferta. Depois Deus transformou aquela oferta como propiciação dos nossos pecados. Deus primeiramente, ele não fez a propiciação dos nossos pecados. Primeiramente, Deus, ele tinha que aceitar aquela oferta, olhar para a vida de Jesus, olhar para ele e dizer assim: esse homem é perfeito, ele não cometeu pecado, então ele é o sacerdote não, também é, né? Mas ele é o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele ofereceu um sacrifício perfeito, que foi ele mesmo pelo pecado. E é por isso, né, que não precisa mais ter nenhum sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício perfeito já foi feito. Continuando aqui, esse sacrifício foi definitivo, completo, jamais precisa ser repetido. Tema frequentemente enfatizado, né, pelo livro de Hebreus, era tanto o sacrifício como o sacerdote. Jesus agora ainda é, né, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Olha só, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus e que compareceu na presença de Deus em nosso favor, visto que ofereceu um sacrifício e de uma vez por todas pôs fim à necessidade de qualquer outro sacrifício. Então, meus irmãos, Jesus ele veio para ser o sacerdote, para ser a oferta e para ser o altar. Já pensou nisso? Ele era tanto o sacerdote quanto ele era a oferta que o sacerdote usaria. Pode continuar, Daniel. Uma outra coisa é que Jesus, assim como os sacerdotes do Velho Testamento, ele nos aproxima de Deus, só que de forma contínua, permanente. Os sacerdotes do Antigo Testamento não apenas apresentavam sacrifícios, mas também compareciam de modo representativo na presença de Deus, de tempos em tempos, em favor do povo, né? Jesus, como perfeito sumo sacerdote, nos conduz continuamente na presença de Deus, de forma que não necessitamos mais de um templo em Jerusalém, nem de um sacerdócio humano. Jesus entrou no Santo dos Santos, dos céus, né, como nosso legítimo representante. Jesus abriu para nós a via de acesso a Deus, para que nos aproximemos continuamente da presença do próprio Deus sem temor, mas com intrepidez e sem temor pelo sangue de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O sacerdote do Antigo Testamento pegava uma ovelha, sacrificava, para que tivesse o perdão do pecado do pecador. Agora Jesus ele vem, ele oferece a si mesmo, o Pai aceita,
e aceita como uma oferta perfeita. Se tem uma oferta perfeita, então não tem necessidade de ter mais nenhuma oferta. E aí, meus irmãos, ele se entrega totalmente. Ele não somente é o sacerdote, mas ele é a oferta até o altar que o nosso Senhor Jesus Cristo é. E aí, então, todo o caminho que nós temos aberto para nós no céu, foi aberto pelo sangue de Jesus, foi aberto por esse sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Tá? Então, mas o pecador, quando ele ia fazer um sacrifício, ele se sentia em paz, né? Ele chegava lá no sacerdote e cumpria as exigências e se sentia em paz, se sentia feliz, né? E nós, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós também nos sentimos felizes, né? Saber que temos entrada até no céu, ter essa entrada preciosa lá no céu. Pode continuar, meu irmão, né? Como sacerdote, Jesus, ele ora continuamente por nós. Outra função sacerdotal do Antigo Testamento era orar a favor das pessoas. O autor de Hebreus diz que Jesus também cumpre essa função. Hebreus 7:25 diz que Jesus, né, ele vivendo sempre para interceder por eles. É a mesma coisa que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 24. Essa oração de Jesus não é apenas uma lembrança junto ao Pai de que ele pegou ou pagou as nossas culpas. Ele pegou também as nossas culpas, né? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos, essa oração que Jesus faz não é só para, perdoa ele, Pai, porque eu morri na cruz por ele, perdoa ele, né? Não. Veja que lá no livro de João, ele está intercedendo pela igreja. Pai, eu não oro somente por isso, mas por aqueles que ainda vão crer em ti, Senhor. Então, ele encontra o Pedro, depois, meus irmãos, perdão, antes daquela noite difícil do Getsemane, ele se encontra com Pedro e fala, né, para todos os apóstolos que um deles ia negar, né? E, e aí então fala para Pedro, né? Olha, você vai me negar 3 vezes até que o galo cante. E aí o Pedro negou realmente. Mas quando Jesus disse isso para Pedro, eu quero que os irmãos lembrem que Jesus falou assim: Olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. O diabo pediu você para se andar em cima, mas eu já orei por ti. Ô, meus irmãos, essa palavra é muito boa, é uma palavra maravilhosa. De Jesus olhar para Pedro, sabendo que ele vai negá-lo por 3 vezes. Não, Jesus disse que quem negasse ele também negaria, lembra, né? E no caso aqui, o Pedro, ele realmente negou Cristo 3 vezes. Mas antes de cometer esse grande pecado, aliás, todo pecado é muito triste para Deus. Jesus, ele olha, né, para o Pedro e diz assim: Pedro, mas eu já orei por você. Meus irmãos, como é que a gente se comporta diante das pessoas que vão fazer um mal para nós? Será que você, sabendo que a pessoa vai fazer um mal para você, você tem essa coragem de olhar e dizer assim: olha, eu já orei para você. E quando você se libertar, você ajude os seus irmãos. Foi isso que Jesus Cristo disse para Pedro. Então, irmãos, essa oração que Jesus Cristo faz por nós, não é só, Pai, perdoa o Gilberto, porque ele entregou minha vida a ti, né? Ele é cabeça dura, um grande pecador, mas ele entregou, e eu salvei ele. Não, não é só para isso, não.
A ideia de um intercessor que vai muito além disso. Assim como fez com Pedro, pedindo que o Pai o fortalecesse, assim é a sua intercessão por nós diante do Pai. Ele é o grande mediador de nossas orações. E por isso, meus irmãos, ele pede ao Pai, Pai, fortalece o Gilberto, fortalece o Luiz, fortalece o André, fortalece o Josué, a Neuza, o Pedrinho, o irmão Avelino, fortalece eles, Pai. Então, o nosso Senhor Jesus, ele está aí, né? Ele está assim, desse jeito, intercedendo por nós, mas não só pelos nossos pecados, mas para que a gente se fortaleça. Interessante isso, né? Esse amor de Cristo por nós. Está incessantemente rogando em nosso favor. Depois, meus irmãos, ele é o grande mediador de nossas orações. Isso só é possível porque, mesmo sendo Deus, ele foi e continua a ser homem, tendo o direito de representar-nos diante de Deus e pode expressar seus pedidos do ponto de vista de um sumo sacerdote compreensivo, que se identifica por experiência própria com as situações que nós passamos. O Araão, ele não podia entender as pessoas, ele só podia cumprir lá uma exigência da lei. O descendente dele, né, o Eli, quando a Ana estava chorando lá, ele pensou que ela estava bêbada, né? Por quê? Porque o sacerdote não tem aquele poder de olhar e dizer, olha, essa pessoa está bêbada. Não, ela não estava, né, em condições de falar isso aí. Então, meus irmãos, o sumo sacerdote nos aproxima de Deus, intercede por nós, ora continuamente por nós, não é só pelos nossos pecados, mas para que nos guarde de todo mal, para que nos livre da tentação. Esse aí, meus irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote. Agora, por fim, vamos lá. Nós temos mais uma. Não tem mais nenhuma folha aí, Daniel? Será que eu mandei faltando? Acabou? Ah, o Cristo como rei, né? No Antigo, desculpa, Daniel. No Antigo Testamento, o rei tinha autoridade para governar a nação de Israel. No Novo Testamento, Jesus, para ser rei dos judeus, ele nasceu, né, para ser rei dos judeus, mas ele recusou todas as tentativas feitas pelo povo para fazer um rei terreno com um poder militar e um poder político aqui na Terra. Então, Jesus, ele fugia dessas aclamações, quando as pessoas queriam pegar ele, levantar ele para ser o rei, olha o rei, o rei. Não, 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 né? A gente estava falando do capítulo 6, quando ele multiplicou os pães, ele ficou tão famoso ali naquele momento, que as pessoas levantaram ele e já começaram a gritar, esse aqui é o rei, esse aqui é o rei. E Jesus, ele se escapou disso, né? A palavra de Deus diz que ele escapou disso. E ele também disse para Pilatos, né? Olha, o meu reino não é deste mundo. Mesmo assim, Jesus, de fato, ele tem um reino, cuja vinda ele anunciou em sua pregação. Agora, irmãos, que reino que é o de Jesus Cristo? É o reino dos céus, né? É o reino de Deus. Então, o reino dos céus está entre vós. Então, está aqui entre nós esse reino, né? E é desse reino que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é rei. De fato, o verdadeiro rei do novo, do povo de Deus, ele é o novo verdadeiro rei do povo de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Todo crente, se for sincero, ele vai dizer: Jesus é o meu rei. Reina em mim, Senhor. Olha lá, né? Agora, dessa forma, por ele ser um rei, Jesus, ele não repreendeu, ou negou-se a repreender seus discípulos na entrada triunfante de Jerusalém, quando eles gritavam: Hosana, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então, assim,
Ele não queria, meus irmãos, um trono aqui nesse mundo. Ele não queria um cetro de ouro para segurar, uma cadeira, né? Cheia de ouro, um palácio, nada disso, né? Mas quando aquele povo aclamou ele como rei, entrando em Jerusalém, ele permitiu, não chamou carro para desfilar, nada não, né? Jesus permitiu, porque o que eles estavam dizendo era uma verdade. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Agora, após a sua ressurreição, Deus Pai deu a Jesus maior autoridade sobre a igreja e sobre o universo. Já tinha, mas todo poder me é concedido no céu e na terra, Jesus disse. Deus o exaltou, fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder. Essa autoridade sobre a igreja e sobre o universo será mais plenamente reconhecida pelas pessoas quando Jesus voltar à terra, com poder e grande glória, para reinar. Naquele dia ele será reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha, meus irmãos, que dia vai ser aquele, né? Em que Jesus voltar como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis. A Bíblia diz que ele vai reinar, né? Vai reinar. O reino dele não vai ter mais fim. Ele, meus irmãos, vai reinar como homem ainda, né? Interessante. Ah, que dia maravilhoso, porque se com ele sofremos, a Bíblia diz que também com ele reinaremos. É diferente de tudo que nós temos neste mundo. É um reino que Deus tirará a maldição. Você vai plantar e vai poder colher aquilo que plantou. Você vai, meus irmãos, poder viver num mundo sem dor, sem choro, sem pranto, sem dinheiro, sem assassinato, sem inveja, porque todas essas coisas vão estar fora desse reino. Que reino maravilhoso vai ser o milênio para nós, Cristo reinando 1000 anos. E depois Cristo reinando perante toda a eternidade. Que dia feliz será esse para nós? Agora, o nosso papel como profeta, como sacerdote, como rei. A situação de Adão antes da queda e a nossa situação futura, que esses três ofícios têm paralelo com a experiência que Deus originalmente pretendia que o homem tivesse, e serão cumpridas na nova vida de Daniel, nova vida no céu, né? Então, você vai conseguir esse tríplice ofício também, de ser um profeta, de ser um sacerdote, de ser um rei. Você vai reinar com Cristo, né? É interessante. Aquele momento do milênio, por exemplo, quando a gente estiver estudando na teologia sistemática a escatologia, nós vamos ver como vai ser maravilhosa, né, essa volta do Senhor Jesus Cristo. Então, como profeta, Adão possuía perfeito conhecimento de Deus, né? Falando de modo fiel a respeito dele, a respeito da criação. Como sacerdote, o Adão oferecia louvores e orações a Deus. Como rei, ele recebeu domínio sobre toda a terra. Essas funções foram perdidas com o pecado, mas recuperados parcialmente no Antigo Testamento, através de homens piedosos. Hoje, os cristãos têm o papel profético de levar o evangelho, têm o papel sacerdotal de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E saber que também somos reis, né? Se com ele sofremos, com ele também nós reinaremos. Olha só, né? Então, queridos irmãos, eu acho que acabou. Essa era a aula de hoje, né, Daniel? Essa era a nossa aula. Olha só como aumentou a nossa turma aqui, né? O Josué chegou, o André chegou, o Luiz chegou e o Javier chegou, né? Então, sejam bem-vindos aí ao nosso grupo. Nós começamos com 3, 4 almas aqui.
mas vejo que o nosso número aumentou bem. Louvado seja Deus, né? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, pastor. Que bom te ouvir. E aí, André, tá tudo bem com você, meu filho? Tudo bem, pastor. Certo, me diga uma coisa, você está melhor de saúde? Tô mais ou menos, pastor. Estou melhorando. Nós estamos orando por você, André. Vocês olhem pelo André, viu? Amigos do André, né? Saúde do André não está boa, não, tá? Então, continue orando pelo André, tá certo? E você, pode falar, Luiz? Não, não levantei a mão, não. Desculpa. E você, Javier, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Estamos aqui em Rondonópolis já. Já está em Rondonópolis? Rapaz, eu não Isso. estive perto aí, não. Eu estive longe. Eu fui para Porto Velho. Você conhece, né? Campo Grande? É Porto Velho. Ah, não conheço. Não conhece, né? Mas não deve estar muito longe daí, não, viu? Deve estar perto aí de Rondonópolis. Acho que é um pouquinho distante, pastor. Uns 1.500, 2.000 quilômetros, mais ou menos. Quantos? Eu acho que é uns 1.500, 2.000 quilômetros, mais ou menos. Não, rapaz, está enganado, não. Vou até pesquisar no Google aqui. Não é possível que eu estava tão longe de Rondonópolis. Ele tá Será? onde? Ele tá onde? Ele está em Rondonópolis. Rondonópolis, não é Mato Grosso, não? Mato Grosso. Não, acho que tá um pouquinho distante, hein? Uns 1.500 mesmo. Não, mudou, rapaz. Que isso? Será que estou tão Vou enganado? Ninguém tem um celular aí para pesquisar aí? pesquisar Alô? aqui. Vai, pesquisa aí que eu não sei fazer esses negócios direito, não, né? Que Mas é Porto bom ver Velho? o Javier aqui, é bom ver a nossa turminha. Olha, pessoal, a semana que vem vai ser a nossa última aula, tá? E a gente vai estar terminando, né? Eu vou dar 2 aulas juntas, então vai terminar um pouquinho mais tarde. Mas o Pastor, nosso assunto é fácil. Pode falar, André. dá Falei pro senhor? 1.677 quilômetros. É Quanto? isso mesmo. Justamente. 1.677. De Rondonópolis a Porto Velho? Isso. Então você está certo, ô Josué. Você está certo. Você está Dá esperto lá. 23 horas, dá 23 horas de viagem. Rapaz, ainda bem que Falei eu pro não senhor? tinha. Você está longe de todo mundo, Javier. Vá, que isso, rapaz. Você está aí, longe demais, né? Eu pensando que eu É estava perto do longe. Javier, falei, vou ligar para o Javier, vou visitar, vou tomar um café lá, né? Rondonópolis, perto de Rondônia, né? Não, aqui eu sei. Mato Grosso. Estou perto de Cuiabá. Cuiabá, que é a capital. Mas aí Cuiabá é longe, né? De Porto Velho, dá 1.400 quilômetros. Então, acho que Sim. Rondonópolis é antes de Cuiabá, né? Para dar 1.500 quilômetros só, 1.600. Aqui é umas 5 horas aqui. Não, 2 horas, 3 horas. Cuiabá. Nossa. Tá vendo, Neuza? Tem lugar mais longe que Piracicaba. Esse nosso É, Brasil é muito imenso, É né? imenso. E lindo, gente, como é lindo. Meu Deus. É, Aquele é pessoal lá de Porto Velho lá é privilegiado, uma região muito linda lá, viu? Olha, eu tô novo não, já tô velho. Mas se eu fosse um pouco mais novo, eu acho que eu ia embora para aquelas bandas lá para me poder fazer missão lá para aquelas beiradas lá, né? Tu é novo, tu é velho e eu que tenho 64. Não, mas assim, quando a gente é novo, né, a gente tem aquele, sabe, aquela força. Agora as coisas vão ficando mais difíceis, né, Nilson? Cada vez mais difícil. Mas tem aí o Javier. Ô, Javier, você pode ser um missionário aí, né? nós estamos trabalhando aqui. Aqui tem muito, aqui no Pantanal, tem muito trabalho com essa aldeia, a nossa igreja está trabalhando. Amém. Tem, Então já o, fico feliz. tem os Bororo, né? E tem outra aldeia mais, não lembro, os Terena. Não sei se você já ouviu falar dos Terena. Não, aqui tem terena também. Aqui na Bom, nossa região, aqui em Havaí, aqui tem os terena. É. bom, aqui no Mato Grosso eles foram evangelizados pela União Missionária. Então, aqui, eu não sei se tem trabalho para eles, não, que o pessoal, os índios aqui é meio. Como é que fala? Os índios aqui, eles são meio.
é politizado aqui, sabe? Eles têm casa, moram em casa e tem um monte de coisa, né? É meio diferente daí. Tem, mas todos precisam de ser evangelizados. Além de. É, Acontece o seguinte, que entrou a política, entrou a bebida, eles davam pinga por serviço, e eles foram, assim, domesticados, seria a palavra. é uma pena, né? Mas o evangelho precisa ser ouvido. É um trabalho com muita paciência. Você tem que entrar, tem que fazer amizade, tem que levar alguma coisa para eles, especialmente para o cacique, né? Tem que cuidar, né? É assim Tem que ter mesmo. É assim muita mesmo. paciência. Vamos orar por você, tá, Javier? Olha aí, Obrigado. pessoal. Então, semana que vem nós temos a nossa última aula. Alguém tem alguma pergunta aí? Pode perguntar, né? Muito bom. Vocês Aí nós terão... só voltamos em agosto. Aí nós voltamos em agosto. Se Deus quiser, Neuza. Vamos para a luta aí, tá? Vamos. Eu estou meio sem tempo, sabe, Neuza? Eu tô assim, porque para mim dar aula na segunda-feira, né, eu tive que dispensar uma outra atividade, sabe? E a gente tem umas reuniões, o pessoal da liderança da igreja, eu fazia essas reuniões na segunda-feira, né? E agora, então, tá meio difícil. E praticamente Muda o dia todo da dia semana. eu tô na ativa aí, né? E, fica meio difícil para mim. Mas eu vou terminar, isso. Vou terminar, sim, se Deus quiser. Vamos orando aí para me dar força para me terminar. Tá bom? Pessoal, Se olha, precisar mudar o dia da semana, eu, Neuza, não me incomodo. então, é que na terça eu vou para Veracruz, na quarta eu prego aqui, na quinta eu vou para Morumbi. E na sexta-feira, o pessoal da nossa igreja, eles têm um ensaio, né? Ah, E, é. então, só E a sobrou gente tem segunda. aula da Sônia na sexta. Então, e só sobrou segunda-feira mesmo, não tem outro dia. Eu até agradeço aqui o Daniel, né? O Daniel, a Sônia, eles. Se não fosse esses dois, eu não podia, não tinha condições de dar aula, né? E espero continuar dando aula no seminário aí. Para mim é um privilégio. Tá bom, O pessoal? Daniel é uma bênção. Um abraço aí para vocês, bom semana. Quinta-feira eu estou junto com o André, com o Luiz, aí o Josué, que só falta na igreja, né? Que não vem. Estou te marcando aí, tá aí, né? No Tá, próximo, tá no com o próximo pezão desse semestre vai tamanho. ter, no próximo semestre vai ter um aluno lá da minha cidade, da minha igreja lá, Cruzeiro do Sul, no Acre, Igreja Batista da Refúgio. Então tá bom, vamos ver se vai ter mesmo, né? Ah, Pessoal, já acertamos, até passei pro Daniel. vão em paz aí, Deus abençoe cada um de vocês, tá? Tchau Tá para bom, vocês. obrigado. Boa noite. Amém. Tchau, fica com Deus.